pegar o slide. Então, esse é o último estudo da série de estudos que a gente está tendo no mês de janeiro. A gente deu uma esticadinha agora para fevereiro, nessa primeira semana. E semana que vem a gente tem um evento dos grupos cultivos. A gente teve várias reuniões sobre vários assuntos e hoje a gente tem um assunto específico sobre bibliologia. Antes de começar, eu só queria passar para vocês um comunicado muito importante. Como vocês vêm aqui quarta-feira, eu pensei, bom, a galera que vem quarta-feira é uma galera que curte aprender, né? A galera que vem quarta-feira quer saber mais sobre a Bíblia, tem suas dúvidas e curiosidades. Então, a minha indicação primeira, antes de tudo, é canal da Igreja Betânia no YouTube, né? Aqui temos o André, esse rapaz dedicado, que faz as edições do vídeos de forma maravilhosa, sensacional, didática. E nesse canal no YouTube a gente tem mais de 15 mil visualizações já, sobre diversos assuntos. Inclusive, a gente tem uma playlist no canal da Igreja Betânia sobre estudos bíblicos. A gente tem estudos aqui sobre o arminianismo, calvinismo, a soteriologia, hermenêutica, que até uma matéria que complementa essa aqui de hoje. São visualizações que a gente tem 3 mil, 4 mil visualizações. É um negócio fantástico. Então, às vezes, se tu quer aprender mais, tem essa oportunidade através da internet e também de indicar para pessoas. A gente tem o culto, às vezes, de domingo. Pá, que mensagem bacana! Eu queria poder compartilhar isso com alguém que não foi. Tem lá no YouTube, segunda-feira, domingo, lá o Rumenig já lançou, está no canal. Então, vocês podem aprender mais sobre a maturidade que o Bruno pregou no domingo, por exemplo. Então, bota lá, ó, é só botar bem facilzinho lá, Betânia Tel. Dá o play, achamos, se inscreveu e é tudo nosso. Bibliologia. Então, o tema de hoje é bibliologia e eu quero dar um aperto de mão em quem acertar sobre o que a gente estuda em bibliologia. Eu vou ajudar vocês. Ó. Logia se refere a estudo de, né? Lógica. E o que é o prefixo ali, o começo? Oi? Quem falou, por favor? Succession. Muito bem. Temos aqui um rapaz. Bíblia Sagrada. Bibliologia é o estudo que a gente tem sobre a Bíblia. Né? A gente tem essa palavra do grego biblion, que é livro, rolo, né? Carta. E o logos, a logia, é estudo de. Né? A gente tem a psicologia, que estuda a psique, a filosofia, né? Não, filosofia não. Mas a logia, bibliologia, é estudo da Bíblia. Né? A gente vai estudar essa revelação de Deus. Quando a gente vai para a Bíblia e estuda sobre a Bíblia e se aplica a conhecer mais, a gente entende que a Bíblia e Deus, ele se revela, parte de uma revelação. Essa revelação ela acontece de duas maneiras, né? Uma maneira, revelação geral, e a revelação especial, específica. A gente tem ideia que Deus existe, né? Deus ele se manifesta, a gente pode perceber isso de alguma maneira. Só que a gente, pelo nosso raciocínio, pela nossa razão, a gente não consegue alcançar isso. Então é necessário que esse Deus ele se revele a nós. E essa maneira de revelação primeira acontece na revelação geral. Isso eu acabei de falar para vocês. A revelação geral de Deus. O primeiro ponto da revelação geral, onde a gente percebe que Deus existe e ele se revela para nós de uma primeira maneira, é a revelação através da criação e da natureza. Salmos 19, se alguém tem a Bíblia no celular ou no celular também, e Romanos 1,18. Quem achar pode ler aí. Perfeito. Começamos aí. Olha só. O que o salmista está falando? Olha, os céus proclamam a glória de Deus. Olha, eu sei que tem um Deus e eu vejo a natureza. Até botei uma fotinha para a gente ficar mais didático. Eu vejo isso aqui. E eu não acho que isso aqui é o acaso. Eu vejo, mas está muito perfeito. É um senso estético que eu tenho de que essas árvores dessa cor, na tonalidade com o mar e o céu, proclamam a glória de Deus. E a gente tem o segundo texto em Romanos, capítulo 1, 18. Que quem achou pode ler, no caso. Pode ir até o 20, né? Até o 20.
Então, Deus ele se revela. Na revelação geral, o primeiro ponto é a criação. A criação para todos é uma marca, é um aviso prévio, é uma declaração que existe um ser superior, uma divindade. Tem o segundo ponto, que é a história. A gente vai ver em Atos, no capítulo 17, e versículo 26 e 27. Para buscarem a Deus, porventura, tateando, possam achar. A gente vê na história. Além da criação, a gente vê que na história, os povos, a gente fala assim que não existe povos por aí descrentes ou ateus, né? Todas as raças, etnias, elas partem de uma crença em algo maior. Então, a comprovação em qualquer religião, né? Sendo cristão ou não, sendo o lugar mais distante, todas as tribos, lá para fora, elas conseguem perceber nos seus rituais que existe alguém superior. E a história prova isso. A gente tem um livro que a gente até indica no seminário, vocês leem, que é o Fator Melquisedeque, né? Que é um livro que se trabalha isso, né? E o autor vai recortando em toda a história, em povos que ele estudou, como se tem fatores Melquisedeques, pontos-chave em cada cultura religiosa, em que a gente pode até introduzir a mensagem do Evangelho. A ideia de que existe um Deus Salvador, a ideia de que existe um perdão de pecados necessário, a ideia é que eu preciso adorar esse Deus. Na história, isso também é mostrado. Então a gente tem uma revelação geral que aparece na criação e também na história. Um terceiro ponto da revelação geral é a consciência. Romanos 2, 14 e 15. E Eclesiastes 13 e 11. Disso dão testemunho a consciência deles. E o Eclesiastes 13 e 11. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Mais uma vez, a consciência. Então, a gente, quando tem a revelação geral de Deus, e é para todo mundo, geral mesmo, a gente vê na criação. Daí alguém diz, tá, mas a criação, de repente... Tá, então vamos olhar a história. A gente olha a história dos povos mais distantes, sem nenhuma influência, tem uma vertente, uma veia em alguém superior, algo divino. Tá, mas mais a consciência de cada um. Deus fala que em cada um a consciência julga, a consciência aponta e a consciência mostra. Eclesiastes fala que Deus colocou o desejo de eternidade no coração de cada um. É por isso que a gente tem essas ideias de crise existencial. A gente é o único ser, às vezes, que tem essa ideia de existir. Essa dificuldade de falar no fim da vida, porque a gente tem esse desejo de ser eterno. A consciência, a história e a natureza. Revelação geral. Estamos juntos? Deu para pegar? Tá legal? Mas revelar de forma geral não é o suficiente. Por mais que a gente veja a natureza, tenha consciência, as tribos elas apontam isso, ainda assim é necessário uma revelação especial e específica. O segundo ponto, então, é a revelação especial. O primeiro ponto da revelação especial, que é quando Deus de fato ele se mostra, vocês podem tatear, me procurar nas religiões, vocês podem ter na consciência de vocês podem olhar na natureza, mas agora eu me revelo a vocês. Eu sou. O primeiro ponto é na Bíblia, na Escritura. A Escritura revela a Deus. A gente vê isso lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4.
1 Coríntios, lá, 15, 3 e 4. Perfeito. A mensagem do Evangelho. Através da Bíblia, da leitura do texto bíblico, Deus revelou. A gente, por eliminação, nos textos bíblicos, nas religiões, a gente vê que a Bíblia é o único livro que Deus revela. Né? É o único livro que a gente pode ter acesso a conhecer um Deus pessoal. Fora a Bíblia, a gente não tem outro meio de conhecer isso. E isso se encontra na nossa religião, no cristianismo. O texto bíblico. A Bíblia. Deus ele se revela através da Bíblia. Então, através da natureza, eu vejo, eu tenho consciência, se eu aponto, a Bíblia me mostra, mas e agora? Eu entendi que eu preciso, que nem nosso amigo leu, da salvação, desse Jesus. Esse é o segundo ponto da revelação especial. Jesus Cristo. Hebreus, no capítulo 1, do 1 ao 3, e Colossenses. Vamos cortar um caminho? Vou pegar Colossenses. Capítulo 1, versículo 15, e pode ser o livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 também. Perfeito. Criação, consciência, a palavra, e agora não é mais os profetas. Deus mesmo veio. E ele se revela através de Jesus numa revelação especial. E o texto de Colossenses no 1 e no 15, ele vai falar assim, ó. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ou seja, a criação apontava, minha consciência falava, mas agora ele veio. E viram ele. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jesus. Deus, então, ele se revela a nós, por mais que a gente possa tatear e entender que Deus existe, ainda assim é necessária uma revelação. A natureza, a consciência ainda não são necessárias, por mais que a gente possa perceber, para se ter a salvação. Por isso que Deus ele se manifesta através do texto bíblico e principalmente e unicamente através de Jesus e da obra de Jesus. Então a gente estudou agora a revelação. Estamos juntos? Pegamos? Tudo certo? Depois vai ter uma prova, né? Vocês estão sabendo. Revelação especial e revelação geral. Provando essas revelações, como é que a gente prova então? Como é que a gente tem essa ideia que a Bíblia é esse texto manifesto de Deus? Né? A gente tem um primeiro ponto que é a indestrutibilidade da Bíblia. Né? A Bíblia é o livro mais fiel que a gente tem como manuscrito antigo, como textos datados, como textos pesquisados e guardados. A indestrutibilidade da Bíblia de anos, né? Desde que Moisés, lá no Egito, há 1.500 anos antes de Jesus, há 3.500 anos da gente, ainda assim, a harmonia que a Bíblia apresenta, a honestidade que a Bíblia apresenta, a harmonia entre autores que, assim, há 1.000 anos de diferença, conseguiram escrever a mesma coisa, para povos diferentes, sendo harmonioso. E ela é um livro superior. Ela é um livro que a gente vê que transforma a vida. Né? Ela é um livro que não é um livro qualquer. A gente percebe que a Bíblia é um livro superior. Então, através de ser um livro superior, a gente vê essa harmonia no texto bíblico, do começo ao fim, ainda que escrito e datado, com diferenças de anos e anos, ainda assim ela se mostra um livro infalível.
e a inspiração da Bíblia. Agora a gente vai ver como a Bíblia foi inspirada e como ela foi elaborada. Para isso a gente tem algumas teorias de inspiração. A primeira teoria que a gente tem da inspiração do texto bíblico é a teoria da inspiração natural. A teoria da inspiração natural, ela parte da ideia que assim, a Bíblia realmente é um texto diferenciado, ela era harmonioso e tal. E ela foi inspirada não por Deus, mas pelas pessoas. As pessoas com um intelecto diferenciado, um cara muito sábio, filósofo, ele foi lá e começou a escrever a Bíblia. E a Bíblia é um conjunto de pessoas que foram escrevendo assim. Essa é uma teoria de inspiração natural. Foi naturalmente acontecendo. A gente tem uma segunda teoria, que é a teoria da inspiração mística, ou iluminação, né? Que a gente fala que as pessoas, elas meio que tiveram um transe, assim. Né? Que a gente fala, às vezes, que algumas religiões, tipo o budismo, que atingiu o nirvana, sabe? Aquele ser religioso, assim, que é um cara piedoso, um cara, assim, diferenciado, que cumpre leis morais, que cumpre estatutos e coisas sacrificiais, cerimoniais e tal, há um momento que eles atingiram um estado assim de um transe, né? Fora do comum, e tiveram uma iluminação mística, então eles foram lá e escreveram a Bíblia. Essa é uma segunda teoria que a gente tem. A gente tem uma terceira teoria, que é a teoria da inspiração parcial, que é, segundo esse pensamento, a inspiração da Bíblia acontece como um ditado literal da palavra de Deus aos escritores, como uma espécie... erramos. Ensina que partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Afirma que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que apenas contém a palavra de Deus. Essa é até uma ideia que acabou crescendo muito nos últimos anos, ali no final do século XIX, início do século XX, com a teologia liberal entrando nas universidades e nas academias, nos seminários, que é essa ideia que Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém. Certos momentos ali, a Bíblia, Deus falou, mas outros momentos, na verdade, quem escreveu foram os homens, então a Bíblia ela não é totalmente palavra de Deus. Ela contém algumas partes assim, mas grande parte dela, e talvez a maioria, não foi escrita por Deus. A dificuldade que a gente tem, às vezes, com essa ideia, que não é uma ideia correta, é que quando eu começo a pensar e elaborar que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus, eu posso manipular os textos conforme eu quero. Né? A ideia é tipo assim, não, mas isso é difícil, não, isso foi escrito por homens, né? Isso que não foi escrito, não, mas isso aqui não, com certeza os filhos têm que respeitar os pais, palavra de Deus. Daí a gente vai lá e diz, mas aqui ofertar e tal, homens, com certeza, né? Capaz de Deus ia fazer isso. Tem uma enorme dificuldade com isso, porque isso acaba tirando o caráter divino de Deus e negando a transformação de vidas que a Bíblia dá. Um quarto ponto que a gente tem é do ditado verbal. Vocês veem ali meio que Chico Xavier, que Deus ele se revelou para as pessoas e as pessoas falam, agora eu vou falar na terra. Daí pega Moisés lá e... Daí Moisés fala e... Daí fala assim, agora o João. Daí... Essa é uma teoria do ditado verbal. Né? A primeira, a segunda e a quarta teorias ali, elas são bem fraquinhas, né? A gente não aparece assim, essa é a teoria. A que mais incomodou, talvez, mas também é muito fraca, é a terceira, que é a teoria da inspiração parcial. A gente tem para salvar a nossa inspiração a quinta teoria, que é a teoria verdadeira, que é a teoria divina e humana. A chamada teoria da inspiração pleno-verbal ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas, que os escritores não funcionam como máquinas inconscientes, que houve cooperação vital e continua entre eles e o Espírito de Deus que os capacitava. A autoria da Bíblia é, portanto, divina e humana. A gente tem alguns textos que a gente pode pensar sobre isso. A gente vai ler eles aqui agora. Vamos ler, por exemplo, 1 Pedro. Vamos pegar 1 Pedro, o capítulo 1, e vamos ler
do versículo 16 em diante, até o 20. Quem achar 1 Pedro, 2 Pedro, eu não coloquei ali, né? 2 Pedro 1, 16. Pode ser do 16 até o 21? Pesado, né? E tem o 21 ali, ó, vou completar ali. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vamos mais um pouquinho, vamos dar uma aprofundada. Vamos pegar Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 14. 2 Timóteo 3, 14 até o 17. Show. 2 Timóteo. 2 Timóteo 3. Acho que estou lendo primeiro. Muito bem. Tu leu 2 Timóteo 3, 14? É isso? Aham, pode ser. Inspirada por Deus. Escrita não por elucidação, né? Que nem o Vitor leu. Não por, pensei, inspirei aqui, eu mesmo fiz. Por Deus. A gente tem um texto também em 1 Coríntios 2,13, né? Que Paulo está escrevendo, e ele fala assim, disto, 1 Coríntios 2,13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. E essa é a teoria que a gente acredita, e essa é a teoria de inspiração da Bíblia. A Bíblia não foi natural, não foi algo místico, ela não foi algo parcial, não foi um ditado verbal, ela foi divinamente inspirada, e ela é a palavra de Deus. Quanto a isso, estamos juntos? Estamos todos ok? Estão achando o texto bíblico? Tá legal? Estão pegando? Então tá bom. Provas dessa inspiração. Testemunho da arqueologia. A Bíblia, como eu falei para vocês antes, a gente deu uma adiantada, né? O testemunho arqueológico da Bíblia, ele é quase um milagre, né? Você achar harmonia em textos diferentes, com datações diferentes, mas com cerne, com o mesmo assunto e harmonia geral do texto,
é arqueologicamente um fato comprovado de uma inspiração que nos parece realmente algo divino. Um segundo ponto, que eu também adiantei para vocês antes, é que vidas são transformadas. Opa, faltou essa ali. Vidas são transformadas, né? Através desse texto, sociedades foram estabelecidas. O Ocidente tem a plataforma da Bíblia, ele foi construído em cima da plataforma da Bíblia, nas suas leis, nas suas questões morais. Vidas são transformadas, a gente pode ver isso na nossa vida, né? Nós um dia fomos transformados cumprindo o texto bíblico. Nossa vida ela foi mudada por seguir indicações do texto bíblico. Nós conhecemos pessoas que assim nós nos reunimos por causa disso. Nós queremos aprender mais para incentivar mais pessoas porque nós sabemos e todos nós reconhecemos que a Bíblia ela transforma vidas. Terceiro ponto é o testemunho da unidade, né? O fato de ela ter ser escrita num período de cerca de 1.600 anos por cerca de 42 autores diferentes, sem qualquer contradição em si. E o testemunho, por último, das profecias. A gente tem, por exemplo, o livro de Daniel, no capítulo 2, ali Daniel ele tem algumas profecias que ele faz e se cumprem, né? No tempo de Daniel, ali tem a Mesopérsia, que começa a dominar, depois a Grécia e depois a Roma. E os romanos o dominam. E tudo isso foi profetizado por Daniel. E talvez a gente tenha também o maior cumprimento de profecia, de algo que foi dito e aconteceu, que a Bíblia falou e aconteceu, que é a vinda de Jesus. A Bíblia ela prometia no Antigo Testamento, vem o Messias, vocês vão ter os pecados perdoados, vai acabar esse sistema de sacrifício para perdão de pecados. Deus amou o mundo e mandou o Filho dele. Jesus é a maior prova de profecia cumprida na Bíblia. Então são 4 pontos que a gente trabalha como provas dessa inspiração divina. E nisso a gente tem a ideia de inerrância e autenticidade da Bíblia. A Bíblia ela é um texto que a gente não vê como errante. A Bíblia ela se propõe a passar uma mensagem e transmitir uma mensagem em todos os seus livros, em todas as suas ideias, e em nenhum momento a gente percebe que a Bíblia erra. A inerrância significa que a verdade é transmitida em palavras que, entendidas no sentido que foram empregadas, entendidas no sentido que realmente se destinavam a ter, não expressam erro algum. A inspiração garante a inerrância da Bíblia, ou seja, ela é divinamente inspirada, por isso ela não contém erros. E autenticidade, né? Dizem que um livro é genuíno ou autêntico quando ele é escrito pela pessoa ou pessoas cujo nome ela leva, ou se anônimo pela pessoa ou pessoas a quem a tradição antiga o atribuiu, se não for atribuído a algum autor ou autores específicos à época que a tradição lhe atribuiu então. Inerrância. A Bíblia ela não contém erros. Aí, perguntas? É muito comum, então eu vou responder, se não perguntaram. É muito comum a gente, às vezes, ser pego nessas perguntas, né? A gente, às vezes, quando vai falar com alguém, às vezes, que não é cristão, ou está vindo agora, é muito comum a gente ver essa pergunta, tá, mas e as contradições na Bíblia? Né? Porque eu pego ali o texto de Judas, em Mateus 27, Judas ele ali fala, Judas foi lá e se enforcou. Né? Tá, daí eu fui lá em Atos, e Atos aqui, Judas morreu numa queda, e suas entranhas se espalharam pelo chão. Afinal, Judas ele se enforcou ou ele se jogou? Como é que ele morreu, afinal? Essa contradição aí. Né? A gente tem aquelas ideias de contradição. Mas lá em Atos, o Estevão ele fala que o povo ficou no Egito durante 400 anos. Mas em Êxodo, no capítulo 12, Moisés está relatando isso, ele fala que o povo ficou 430 anos. A Bíblia, ela contém erros, então ela não pode ser inspirada por Deus. A gente chega com essa ideia de contradição, ou pode ser pego com essas questões, porque a gente chega com a ideia já dita e já posta de contradição. Né? Como eu falei para vocês, essa ideia da teologia liberal, que começou em 1900 e pouco, ela acabou influenciando a gente de alguma maneira, que a gente às vezes fica viciado com isso. Aqui não fechou com isso, e falou aqui, contradição. A gente vai até o texto bíblico já com essa lente de contradição. Quando, na verdade, quem leu ali para vocês, quando a gente vai para o texto bíblico, e sempre foi assim até então,
a gente vai para o texto bíblico dizendo assim, o que o autor quis falar quando ele escreveu isso, para quem ele quis dizer isso e qual que é o sentido dessa mensagem. Daí a gente pega, por exemplo, algumas ideias assim que parecem difíceis e a gente vê que a Bíblia não se contradiz. Alguns textos, às vezes, ela se completa e outros textos, ela se mostra, se propõe a apresentar outras coisas. Né? A gente vai apresentar contradições numéricas, né? São contradições de localização, de perspectiva. Mas Jesus entrou na cidade ou Jesus saiu da cidade? Né? Algumas questões assim. Por exemplo, a gente pega a ideia de Judas, né? Que nem eu falei para vocês. Judas, afinal, ele se enforcou, ele se jogou. A gente tem a ideia que, provavelmente, as duas coisas. Né? Às vezes pode ser uma complementação uma da outra. A gente tem a ideia que Judas provavelmente ele se enforcou em lugar alto. Né? A gente tem até a ideia, teve uns anos atrás, o irmão do Saddam Hussein, né? Ele foi condenado à morte e ele foi morto enforcado. Não sei se vocês lembram dessa história, não? E quando ele foi morto enforcado, ele era muito pesado. Ele era tão pesado que arrebentou a corda e ele foi decapitado. E agora, ele morreu decapitado ou ele morreu enforcado? Os dois. Né? Então a ideia, por exemplo, de Judas é uma complementação do texto, já que Atos foi escrito por Lucas e o livro de Mateus pelo Mateus. Perspectivas diferentes, narrativas diferentes que complementam a mensagem. Isso até dá mais veracidade ao texto bíblico, porque tu olha, são perspectivas diferentes de uma mesma história, elas confirmam mais uma história do que podem gerar uma ideia de contradição e erro na história. O outro ponto que eu falei para vocês era de Estevão, né? Quando Estevão está lá em Atos, ele está falando em Atos 7, para os religiosos da época, ele está elaborando o quê? Ele está elaborando uma ideia de um panorama bíblico, desde Abraão, e Noé, e Moisés, o povo ficou no Egito 400 anos, tal. Jesus veio, ressuscitou. Qual que é a ideia de Estevão? E qual que é a ideia de Lucas quando escreve isso? Jesus veio, ele é o Messias, ressuscitou. Qual que é a ideia no Êxodo, capítulo 12, quando Moisés escreve isso, em Êxodo, capítulo 12? Ele fala assim, o povo ficou no Egito. Vamos ler Êxodo 12 aqui. A saída dos israelitas do Egito, ele vai falando, e lá no 38 ele começa, ó, Êxodo 12, 38. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos de massa, que levaram do Egito, pois não tinham levedado. Porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E Estevão fala que foi 400. A ideia de Moisés e Estevão, quando eles falam sobre isso, é a mesma? Não. Moisés está fazendo um relatório, redigindo a história para ficar gravado, e Estevão está usando a história para elaborar a mensagem do Evangelho. Propostas diferentes, não contradições. Tá tranquilo? Tamo junto? Pegamos, entendemos? Ó, tô legal, não tem contradição. É isso aí. Manda ver. Verdade. E a gente vê que às vezes as pessoas falam isso com irritação. Mas não pode. Não. Porque às vezes que a gente leu que a consciência acusa. Né? E às vezes é uma briga interna e tu quer comprovar que não. Não. Mas não. A Bíblia não se contradiz. Ela apresenta perspectivas e às vezes isso até reforça a ideia da verdade da Bíblia. Por quê? Porque a gente chega no texto bíblico com uma ideia de achar contradições ou de achar na Bíblia uma ideia de mensagem que ela não se propõe a ter. A Bíblia é a mensagem de Deus à humanidade. A ideia da Bíblia e dessa revelação, que nem a gente está vendo desde o começo dessa noite, é que Deus ele quer se revelar e revelar a obra de salvação. O que é, então, a ideia da Bíblia, do texto bíblico? Conhecimento e a glória de Deus. Deus se apresenta.
E Deus mostra que fez tudo. A rebelião do homem contra o seu Criador é o resultado da rebelião. Deus ele vem, cria tudo, o homem peca e tem um resultado de morte. Morte espiritual, morte física e morte eterna por isso. O julgamento de Deus, isso vai ser julgado. Isso vai ter uma condenação e é eterna. A incapacidade do homem para mudar a sua condição perante Deus, pelas obras ele não vai conseguir mudar isso. Mas Deus ele tem a redenção da humanidade e ele providencia isso através de Jesus. O reino de Deus é a restauração universal. E através dessa mensagem, tudo um dia vai ser restaurado, que nem era no início. Serão felizes para sempre. Que emocionante. Essa é a ideia do texto bíblico. O texto bíblico, por mais que ele tenha momentos de biologia, ele não é um texto de biologia. Por mais que ele tenha pontos que vai falar sobre astrologia, ele não é um livro de astrologia. Então, às vezes, a gente pode ser pego com questões tipo, mas morcegos lá, porque em Levíticos 11 fala que os morcegos são aves. Mas nós sabemos que os morcegos não são aves. A Bíblia não é um livro de biologia. Ela é um livro, mensagem de Deus à humanidade, uma revelação de salvação. Mas até a biologia muda de lugar para lugar, né? Esses dias eu estava vendo que na Europa, há um tempo atrás, eles colocaram cenoura como fruta. Você sabia disso? Cenoura é fruta? Cenoura não é fruta, mas na Europa cenoura é fruta, só vocês ficarem sabendo. Porque Portugal, para ele enviar para fora a geleia de cenoura, tinha que ser considerado fruta. Por causa da legislação deles, então é fruta, a partir de agora. E às vezes a gente se preocupa em achar no texto bíblico coisas que ele não se propõe a ter, certo? Um dia eu estava brincando, não sei se era com a Isabela, a minha sobrinha, ou com uma outra criança. A gente estava vendo um gibi da Mônica, uma HQ da Mônica, né? E a Magali estava naquele gibizinho, na historinha, falando assim, como fazer uma comida. Né? E eu falei, essa aqui, olha só, tu está lendo um livro de culinária. Eu disse, não é um livro de culinária, é um livro da Magali, da Mônica. Não, esse é um livro de culinária, tem aqui falando como é que faz. Não, isso é um gibi, de desenho. Ela entendeu, né? A proposta do gibi era um desenho de entretenimento. Não era um livro de... Continha culinária? Continha. Mas não era. Essa é a ideia do texto bíblico. A ideia do texto bíblico é a mensagem de Deus revelada à humanidade. Pegamos? Geleia de cenoura? Não. Teste de canonicidade. A Bíblia, então, ela é inspirada por Deus, ela é inerrante, Deus se revela através dela, através de Jesus nela. Nós temos a ideia, mas como é que ela foi elaborada e constituída, então? Como é que foi montada isso aqui, chegou até a gente hoje nesse papel ou no celular, no aplicativo? O teste de autoridade do escritor. Alguns pontos que a gente vai ver para testar a canonicidade da Bíblia. O primeiro ponto é o teste de autoridade do escritor. Como é que a gente vai comprovar se é real mesmo, se está valendo esse texto aqui e não aquele lá? No Antigo Testamento a gente vê que a autoridade do legislador, ou do profeta, ou do líder em Israel, eles levavam a Bíblia muito a sério. Levam até hoje. Então, para ser considerado algo, é de Deus, não é de Deus, tinha que ter um carimbo do sacerdote da época, do cara que fazia as leis da época, ou do líder de Israel na época no Antigo Testamento. Foi assim que eles fecharam um cânon há 500 anos antes de Cristo, por exemplo, quando Esdras, está com Neemias restituindo a cidade de Jerusalém, e ele vê que estava muito bagunçada a coisa, ele diz, não, vamos juntar aqui tudo que a gente tem de rolo da Bíblia, da Escritura do Antigo Testamento, e vamos fechar isso aqui. E ali, como legislador, como profeta, e como sacerdote, Zacarias, Neemias, eles fecham então a Bíblia. No Antigo Testamento foi assim. Então os caras da autoridade, eles avaliavam ali e fechamos. No Novo Testamento, o livro devia ter sido escrito ou influenciado por um apóstolo, ou seja, não é qualquer Zé Ruela que podia falar pela inspiração divina. Deveria ter assinatura ou aprovação. A gente vai ver isso aqui um pouquinho adiante agora, sobre como foi especificamente a formação do cânon no Novo Testamento. Ou seja, para adiantar, era um apóstolo de Jesus, ou tinha que ter confirmações de gente que conviveu com o apóstolo e falar, não, é verdade, o cara falou, ou também a carta tinha que estar
assinada, né? Tinha que ter o cartório local lá de Jerusalém, não, reconhecer a firma de Paulo. Por exemplo, às vezes até Paulo fala em alguns textos dele na Bíblia, algumas cartas, de e sou eu, Paulo, que vos digo. Foi assim que foi elaborado os testes de canonicidade para a elaboração dos textos da Bíblia. Os textos também eles não poderiam entrar em contradição com qualquer outra parte da Escritura, ou seja, tinha que confirmar, o cara que cuidava disso via lá, tinha que ser um apóstolo, daí eles pegavam o texto e diziam, não, tá, beleza, vamos ler. Daí lia a Bíblia, não tem contradição nenhuma, pode ser que seja. E o terceiro ponto, o veredito das igrejas quanto à natureza canônica dos livros era importante. Né? Que nem eu falei para vocês, tinha aquela ideia de que quem conviveu com os apóstolos, aquela igreja local, ela avaliava se realmente aquilo que fulano falou, não, está de acordo, é ele mesmo que falou. Por exemplo, a gente, faz uma carta aqui, e a gente junta aqui, elabora o que o Bruno pregou no domingo. Certo? Daí a gente fala, não, Bruno pregou isso. Daí vem alguém de fora e bota, bota isso aqui que ele falou também. Não, mas a gente estava aqui domingo, e a gente viu que não foi isso. Né? Ou seja, o veredito da igreja contra a natureza. Aqueles que conviveram com quem falou. Contava muito e tinha um peso importante. Canon. Não é só aquela câmerazinha, Canon. Devia ter colocado uma foto da câmera, né? Canon, ficou legal. A palavra canone vem do grego, canon, que quer dizer régua ou vara de medir. Né? Gálatas 6,16, Paulo até usa essa palavra para se referir ao texto. A ideia de canon, então, é uma régua, uma vara que mede. Né? Aqui, delimitações. Atanásio, que é aquele carinha ali, parece ter sido o primeiro a usar essa palavra. São chamados de canônicos, portanto, os livros que foram inspirados por Deus, os quais compõem as Escrituras Sagradas. Formação do cânon no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, então, a Bíblia, né, que a gente tem ali no Antigo Testamento, ela é escrita por papiro, que é o primeiro ali, e pergaminho. Né? Vocês veem, e cada rolo que tem aqui era um livro, certo? Eles tinham em torno de 22 a 24 livros no Antigo Testamento, porque alguns livros eles juntavam, né? Tipo assim, pegava Juízes e Ruth, tá muito grande, bota um só. Aí pega os profetas menores ali e dá uma aglutinada, porque no alfabeto hebraico são 22 letras, daí eles achavam legal fazer 22 para ficar mais didático, e tinham então 22 rolinhos daquele ali. Então, como é que era escrito o texto? Como é que a Bíblia era escrita há 1.600 anos atrás? Um papirozinho aqui e um rolinho aqui. Como é que foi formado esse cânon, então, no Antigo Testamento? Como é que eles foram elaborando essa ideia? A Bíblia, ela foi... Aqui. Todos os livros já haviam sido colecionados e reconhecidos por Esdras no quinto século. Eles tinham, mas eles não tinham uma ideia assim, vamos elaborar aqui certinho um cânon, assim. Mas Esdras, ele tem essa ideia de elaboração. Né? Todos os livros já haviam sido colecionados e reconhecidos por Esdras no quinto século, quando houve aquele tumulto todo e Jerusalém está sendo reconstituída. Esdras, então, como sacerdote da época, ele, vamos fazer um negócio certinho aqui, vamos fechar o cano, vamos elaborar. Então Esdras foi lá e fechou a ideia do cano com esses 39 livros que a gente tem no Antigo Testamento hoje. E tem referências nos escritos de historiadores que indicam a extensão do cânon do Antigo Testamento como os 39 livros que hoje aceitamos. Joséfo fala assim, historiador José, não temos dezenas de milhares de livros em desarmonia e conflitos, mas só 22, contendo o registro de toda a história, os quais, conforme se crê, com justiça, são divinos. Essa foi a ideia, então, da formação do cânon do Antigo Testamento. Tinham rolos ali, eles não cuidavam direito, Esdras pegou e disse, não precisamos guardar isso aqui, é a palavra de Deus. Então ele elaborou, são esses aqui, e está feito o negócio. A gente tem como registro mais antigo que a gente tinha, que é dos maçoretas, que é uma galera escriba, que por volta de 600 a 900 anos depois de Cristo, eles começaram a escrever o Antigo Testamento. E é aquela ideia que a gente tem de escriba mesmo, né? Eles pegavam assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, para não se perder, nós vamos gravar isso e vamos escrever isso aí bem bonitinho para ficar marcado.
Eles iam lá e falavam, vamos pegar o livro de Isaías. O que fala o livro de Isaías? Isaías fala o seguinte, tá, beleza. Pegou o livro de Isaías, eles começavam a redigir. Quantas palavras tem? 30 mil palavras. Então, 30 mil palavras, ok. E aqui tem espaço, acaba na palavra tal, primeira página, a segunda acaba tal. Beleza, eles começavam a fazer. Daí contava de novo. Acabou de escrever o livro de Isaías. Daí, vamos verificar então quantas palavras tem. Tinha 30 mil aqui. Quantas tem aqui? Tem 29.999. Rasga, joga fora. Para vocês terem ideia da fidelidade, né, de como é fidedigno a ideia que os maçoretas tinham do cuidado da Bíblia. E essa elaboração dos maçoretas, 600 a 900 anos depois de Jesus, é os textos que a gente tinha mais próximos do Antigo Testamento até a descoberta de Qumran, onde em 1957 foram achados os manuscritos no Mar Morto, né? Onde foi achado lá no Mar Morto um rolo que data por volta de 200 anos antes de Cristo. A gente tem na história mais ou menos um período de 800 anos. O texto mais antigo que a gente tinha, e a ideia de confiabilidade que a gente tinha dos maçoretas, era de 800 depois de Cristo. Quando veio o rolo do Mar Morto, a gente achou textos de 200 antes de Cristo. É quase 1000 anos, certo? E eles falaram, não, beleza, parece que é. Vamos fazer o seguinte, vamos conferir então. Pegaram lá os maçoretas que a gente tinha, pegaram lá os rolos do Mar Morto e vamos verificar. Idêntico. Eu não sei daí se a gente elabora e trata como milagre, né? Vocês querem ficar com a expressão parcial de cada um. Deus inspirou a Bíblia e Deus tem cuidado com a Escritura. E mais de 800 anos depois do texto mais antigo que a gente tinha, antes ainda, a gente vê que a Bíblia ela se mantém a mesma. E assim foi a formação do cânon, com os 39 livros que a gente tem hoje na Bíblia. Parou de funcionar. Voltou. Tá bom. Não sei o que aconteceu. A pilha tá ruim. Até aí tá legal o Antigo Testamento? Como é que tá? Tá show de bola? Acho que é só dar um play pro lado. Travou. Não, vamos de cabeça então. Daí a gente tem a Bíblia, certo? Os 39 livros da Bíblia. Quando Jesus ele ressuscita e começa a ser divulgado o Novo Testamento e os apóstolos, eles começam a elaborar, então, Paulo começa a escrever as cartas dele, e Paulo, e Pedro, e João começam a escrever as cartas dele. Então, os judeus da época, eles fazem um concílio, né? Um concílio para reelaborar o que é tido como escritura no Antigo Testamento. Por quê? Porque as escritas de Paulo, de Pedro, de João, que a gente tem as cartas no Novo Testamento, estavam começando a ser tidas pelas pessoas como inspiradas por Deus. Aí o que eles fizeram? Não, peraí, tá feio o negócio aí. A ideia de Jesus tem crescido, nós vamos elaborar o seguinte. Eu acho que dá para passar só um puladinho, só um toquezinho. Olha lá, ó, no chamado Sínodo de Jamnia, 70 a 100 depois de Cristo. Ou seja, se tem ideia que 70 a 100 depois de Cristo, a igreja cristã está vindo. Né? Estão crescendo. Estão mandando umas cartinhas aqui, a cartinha ali, tem gente se convertendo, estão falando que essas coisas que eles estão escrevendo é inspirada por Deus. Aí o que eles fazem? Eles começam a partir o cano. Né? Assim, não, vamos reestruturar esse cano aí, vamos fazer o seguinte, vamos escrever de novo esse cano e vamos colocar coisas novas, vamos renovar esse cano aí. E então, em 70, 100 depois de Cristo, os judeus eles restabeleceram uma nova estrutura de Antigo Testamento, onde eles adicionaram alguns livros, tipo Macabeus, né, Tobias, Judite, que eles pegaram da Septuaginta, né, que foi uma elaboração de Antigo Testamento que a gente teve por volta de 200 anos, 300 antes de Cristo. Qual que é a ideia? Vamos lá. Esdras, 500 anos antes, fechou 39 livros. Passou 250 anos, 300 anos, Israel teve alguns conflitos. Na Biblioteca de Alexandria, separaram 72 pessoas, escribas, e
redigiram uma nova Bíblia para que não se perdesse, para ficar na biblioteca de Alexandria, lá, bem bonitinho e tal. De Esdras até esse evento, haviam outros escritos entre os hebreus, certo? E esses escritos foram adicionados para essa galera. Os 72 não só fizeram os escritos dos 39 livros, mas também escreveram os livros adicionais nessa época. Daí que entrou outros livros. A Bíblia chegou no Antigo Testamento a ter 46 livros. Aí em Jâmila teve essa discrepância, essa modificação no cânon dos judeus. Daí, com qual cânon a gente vai ficar então? Com esse aí que aumentou alguns livros a mais? Ou a gente vai ficar com o que Esdras falou e fechou lá? A gente vai para Jesus. Né? Jesus, a gente tem a ideia que Jesus ele delimita a extensão dos livros canônicos do Antigo Testamento quando ele acusa os escribas. Vamos lá ler Lucas capítulo 11, versículo 51. Lucas 11, 51. Show de bola. Aí no 49 ele fala também assim, ó, por isso também disse a sabedoria de Deus, enviar-lhe-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e outros perseguirão. 51, desde o sangue de Abel até ao de Zacarias. Zacarias era contemporâneo de Esdras. Então a ideia que a gente tem é que Jesus ele fecha essa ideia. Não, de Abel até Esdras. Então a gente vai seguir Jesus. Então por isso que a gente elabora o nosso Antigo Testamento com 39 livros. Estamos juntos? Pegamos, tá difícil, tá rápido, tá legal? Legal não sei, né? Vocês não vão falar que não tá legal. Né? Fechou o Antigo Testamento? Agora esqueci que não tá falando. Então, elaborou, era um rolo lá que o pessoal escrevia, e Esdras tentou organizar tudo, teve algumas guerras ali, foi se perdendo, a Septuaginta ali, aqueles caras na biblioteca de Alexandria elaboraram um outro, mas Jesus fechou com o de Esdras, os judeus tentaram reelaborar um outro usando a Septuaginta. Tamo junto. Tá, e o Novo Testamento, como é que a gente chega lá? Vocês veem ali que tem já um papiro ali assinado por João, né? João, vírgula, apóstolo de Jesus. E a patrística ali dos caras que andaram com os apóstolos. Como é que então era formado o cânon no Novo Testamento? Eu pensei, muda? Daí mudou. Origem apostólica. Assim como os profetas do Antigo Testamento eram a voz autorizada de Deus para o povo, assim também a origem apostólica autenticava um livro como autoritativo e, consequentemente, canônico. Jesus, quando ele está na Terra, ele por diversas vezes fala que agora é com vocês, os apóstolos, né? Assim como eles perseguiram os profetas, vão perseguir vocês. Ó, profetas, vocês. O Espírito Santo vai vir e vai ensinar vocês, mais uma vez. Jesus ele dá autoridade aos apóstolos, né, para uma nova aliança, para um novo ciclo. E essa autoridade de Jesus dá aos apóstolos a capacitação para serem inspirados por Deus e terem os seus livros como canônicos no Novo Testamento. Então, o livro no Novo Testamento tinha que ser dos apóstolos. O segundo ponto, o conteúdo do livro. Livro algum em desacordo com o padrão doutrinário e moral ensinado por Jesus e os apóstolos seria recebido como autoritativo. Ou seja, nesse caso assim, Paulo mandou uma carta para Corinto, certo? E disse, pega essa carta, lê em praça pública e distribui entre vocês aí para espalhar para a galera. Daí a pessoa vai lá e copiava a carta e, Paulo mandou. Ou seja, livro algum, essas cópias de Paulo, podia estar em desacordo com o padrão doutrinário e moral ensinado por Jesus e os apóstolos, não seria recebido como autoritativo. Ou seja, tinha que ser os apóstolos, e que nem eu falei com vocês antes, tinha que estar de acordo com quem conviveu com eles e sabia o que eles falavam. É isso aí. Tinha que estar de acordo com o que eles falavam. E o terceiro ponto, as evidências internas do Novo Testamento. Essa parte é legal. Olha só, vamos pegar em Gálatas 1 e 8. Vamos gastar um tempo com isso aí, que agora é 9 horas.
pegar Gálatas 1 e 8. Pode ler. Quem achou? E pode ler o 11 também. Mas, basta de saber, o Evangelho foi anunciado não é segundo os homens. A gente vai ler esse texto agora e percebendo que Paulo e os apóstolos estão falando assim, olha, eu estou escrevendo isso aqui, mas não é eu que estou falando, é Jesus. A ideia que a gente tinha no Novo Testamento, como Jesus morreu e ressuscitou, é que era uma ideia que iria ter um novo testamento, uma nova aliança. E eles tinham essa ideia. Os apóstolos, quando eles escreviam, eles não escreviam tipo assim, vou escrever uma carta ali para a igreja tal. Internamente, por andar com Jesus, ser instruído por Jesus e ser apontado por Jesus, eles já tinham essa ideia que os escritos deles eram inspiração divina. A gente vai ler outros textos aqui. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 2:13. Vocês aceitaram a palavra de Deus, mas segundo o verdadeiro que é, uma palavra de Deus. Já não ficasse segredo. Aceitaram as palavras como palavra de Deus. Né? Mais uma vez a galera reconhecendo, não é deles mesmo, não é um transe, não é parcial, é Deus falando. Quer ver só, esse mesmo que o Paulinho leu ali, 1 Tessalonicenses, no 5, no 27, fala assim, Paulo finalizando a carta, assim, conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Geralmente, quando é lido assim em público para todos, era o Antigo Testamento. Né? Você lembra quando Jesus está lá em Lucas 4, quando ele vai ler, ele lê a todos? Né? Se levantava alguém, ele lia para a igreja, né? Para a galera toda. Pessoal, não, essa é a palavra de Deus. Aí todo mundo ouvia. Em Esdras e Neemias, o povo chorou, quando de repente ele levantou e foi ler o texto bíblico. A ideia de ler o texto bíblico em geral, em voz alta, para todo mundo, era uma ideia que agora a gente está lendo algo inspirado por Deus, é a palavra de Deus. Paulo fala o quê? Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos. Mais uma vez eles reconheciam que era inspiração divina os livros do Novo Testamento. Bom, vamos lá. 5:27 que eu li, Colossenses 4:16. Mais uma vez, né? Paulo com essa ideia. Não é qualquer livro, eu não estou escrevendo por mim. 2 Pedro 3:15. Até o 16. 15 e 16. Agora ele veio, né? Agora nós entendemos. Olha o que Paulinho leu ali, Os ignorantes e instáveis deturpam as cartas de Paulo, vírgula, como também deturpam as demais escrituras. Pedro coloca as cartas de Paulo com as escrituras. Último texto, para a gente encerrar essa evidência interna, 1 Timóteo 5:18. Olha o que ele está dizendo, Paulo dizendo a Timóteo. A Escritura declara, não amordaces o boi,
Isso está em Deuteronômio 25, certo? Aí ele fala assim, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Lucas 10. Como diz a Escritura, Deuteronômio e Lucas. Ou seja, no Novo Testamento, eles tinham a ideia e eles tinham a noção que eles tinham a inspiração divina, eles estavam escrevendo um testamento novo da Nova Aliança. E é assim que a gente começa a formar o cânon do Novo Testamento. E a história do processo, né? Aqui dali é os nomes dos pais da igreja. Jesus, ele morre, ressuscita, aí ele morre ali, digamos que 33 na era cristã, no ano do Senhor, e ali por volta de 55, Paulo escreve a primeira carta dele aos Tessalonicenses, ou seja, 20 anos depois, certo? E ali 20 até o ano 100 é escrito as cartas do Novo Testamento. Ou seja, tipo assim, a gente hoje falando sobre a Copa do Mundo de 2002. Né? Vocês se recordam da Copa do Mundo de 2002? Certo? Onde é que vocês estavam na Copa do Mundo de 2002? Eu lembro da Alemanha, a gente foi, sei lá, Nova Petrópolis. Onde é que vocês estavam quando caiu as Torres Gêmeas? Né? Eu estava, todo mundo vem na cabeça assim, recente. É algo super recente. E logo em seguida, a ressurreição de Jesus, Paulo começa a elaborar o Novo Testamento, e a primeira carta é para os Tessalonicenses, e encerra ali pelo ano 100. Super recente. Depois que eles morrem e deixam essas cartas, a igreja, através da patrística dos pais, Policarpo, Irineu, eles começam a se reunir e começar a elaborar. Não, isso foi eles. Não, isso aqui o pessoal lá, ele deu uma aumentada aqui porque eles queriam resolver um problema. Tinha às vezes essas ideias, né? Essas ideias. A igreja recebia uma carta e disse, legal, ele mandou isso aqui. Mas a gente está com esse problema na igreja aqui, vamos botar aqui que foi o Paulo que escreveu, porque daí, sei lá, né? Vamos dar uma oferta maior, sei lá, uns 30% agora. Não, mas não foi Paulo que escreveu isso aqui. Então tá fora. Então, através dos pais da igreja, Policarpo, Irineu, dos cânons, das reuniões elaboradas pelas pessoas que andaram com os apóstolos, né, a próxima geração, a gente começou a ter uma ideia de formulação do Novo Testamento. Daí eu deixei ali Policarpo, né, Irineu. Por exemplo, Policarpo ele não citou 2 Timóteo, Filemão, Hebreus. Daí vem Irineu, que não cita Filemão, Tiago, 2 Pedro. Daí veio o cânon moratório, que não citou Hebreus, Tiago. Daí Tertuliano, não citou Filemão, Tiago. Aí veio o outro cânon, que é de Baracósio. Não citou Apocalipse, aí chegou em Anastácio, daí citou todos. Ou seja, a ideia do Novo Testamento não foi assim, escreveu, foi Pedro, a palavra de Deus. Escreveu, Tiago, a palavra de Deus. A elaboração ainda demorou um tempo, na segunda, terceira geração após os apóstolos, com muito cuidado, com muito discernimento, tirando o que era, tirando o que não era, colocando o que era, e assim foi estruturando o Novo Testamento. Esqueci, desculpa. Tá. Antigo Testamento. Tá ok? Pegamos, legal? Papiro, manuscrito, Esdras, show. Novo Testamento, pegamos também? Vocês perceberam que eles tinham essa ideia, não, a gente é a palavra de Deus. Vocês conseguem ver nos textos ali, então vai ter a prova depois, né? Vocês sabem que só vai poder comer o lanche quem tirar 6 na prova. Confiabilidade do texto bíblico. Né? Aqui eu botei mais umas curiosidades para a gente ter essa confiança no texto elaborado. Mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento existem ainda hoje, o que torna o mais bem documentado dos escritos antigos. A gente tem manuscritos do Novo Testamento, assim, datado a 200, 100, 150 anos depois de Cristo. Ou seja, isso é extremamente recente. E esses 5.000 é aquelas cópias que eu falei para vocês, né? A galera mandava uma mensagem para a igreja, uma carta para a igreja, o pessoal copiava, certo? E essas cartas ainda existem até hoje, 5.000 manuscritos. Eles estão distribuídos pelo mundo todo, né? Onde é que está esses manuscritos? Está nos Estados Unidos, está na Europa, está na Ásia. O pessoal foi achando e foi deixando nos museus. A datação dos documentos é muito próxima dos originais. Eu falei para vocês, é extremamente próxima. Aproximadamente 75 fragmentos de papiro datados. Eu falei isso também, olha só que curiosidade.
parece que eu estudei isso, desde 135 depois de Cristo até o 8º século, possuindo partes de 25 dos 27 livros, num total de 40% de texto. E a gente tem mais de 86 mil citações dos pais da igreja. Aquela história assim, o Irineu escreveu e citou Pedro, e citou Lucas. Né? Policarpo, na carta que ele escreveu lá, falando sobre Jesus, ele citou Tiago, citou Pedro. Ou seja, a gente tem mais de 86 mil citações pelos pais da igreja. Vai para o lado lá. Daí eu peguei uma curiosidade, só para a gente ter uma ideia, como é que, o que isso quer dizer? Não, né, grandes coisas você está me falando. Mas manuscritologia, né, o texto crítico, o estudo sobre a quantidade de cópias que existem de um texto original. Quantas cópias existem? Será que isso é válido ou não? Posso confiar ou não? Quanto mais cópias ou manuscritos, mais facilidade para se reconstruir o original. Ou seja, quanto mais cópia para nós, melhor. Quanto a gente tem do Novo Testamento? Muitos. Quanto a gente tem agora depois do Mar Morto, no descobrimento de Qumran ali, no rolo do Mar Morto? Muitos. Qualquer um dos livros existentes sobre Platão, por exemplo, todo mundo fala de Platão aqui na escola, em algum lugar na vida, né, sei lá, vem de uma das 7 cópias que existem no mundo. Quantos tem do Antigo e Novo Testamento? 5.000. Platão, 7. Tucídides, que nome bonito, possui 8 cópias. Aristóteles possui 49 cópias. Vocês já ouviram falar dessas pessoas? Já. São conhecidos? São. Olha quantas cópias eles têm de manuscritos originais. Por exemplo, a gente tem uma de Platão, que é a mais antiga, é datada de 1.200 anos, desde da escrita. Foi achada. Ela foi achada e 1.200 anos depois, a gente tem um escrito de 1.200 anos de Platão. A gente tem de que Platão, e a gente tem do Novo Testamento de Jesus, 50, 135 anos depois de Jesus. Vocês veem a conformidade e a textualidade crítica que a gente tem quando a gente vai tratar do Novo Testamento e da Bíblia. O Novo Testamento possui cerca de 5.600 cópias em grego, além disso existem mais de 19.000 cópias nas línguas tal. Ou seja, o Novo Testamento manuscrito possui base de apoio total de mais de 24.000 cópias. Daí está ali a divisão ali, que só por curiosidade também, quando Jesus ressuscita, os apóstolos começam a escrever, eles não escrevem por capítulo e versículo, né, que a gente tem hoje assim bonitinho e tal, no aplicativo do celular, era tudo direto e reto. Aí tudo papiro, até lá por 800 a 1000 depois de Cristo, quando os orientais descobrem um papel, né, de verdade, assim, eles começam a escrever no papelzinho bonitinho. Aí o Stephen, em 1227, elabora a didática a fim de facilitar. Né? Abre lá em Gálatas 1, 2, daí fica mais fácil. Antes não era assim. É uma curiosidade só para a gente tratar legal desse assunto. A Bíblia é confiável para vocês? Eu estou em dúvida ainda. Será que eu posso acreditar nesse texto? Não sei. Não? Estamos legal? Não vamos fazer sair daqui e dizer, não, fiquei em dúvida. A Bíblia é confiável. Vamos ver na história? É confiável. E os manuscritos são confiáveis, são reais? São reais. Mas a mensagem dela tem contradição? Não tem contradição. E o Antigo Testamento tem 1 milhão de pessoas que copiou, a gente achou o rolo do Mar Morto 800 anos depois, 800 anos mais antigo do que as cópias que a gente tinha, e estava igual, até as manchinhas na beirada estavam parecidas. E esse livro ele fala sobre Jesus, né? Ele fala sobre a ideia dele central é que Deus nos amou, ele fez tudo muito bom, a gente erra, mas ele nos ama, a gente vê, ele vê que a gente não pode por si só recomeçar de novo, reconstruir tudo e ter relação com ele. Ele vê em Jesus, ele deixa isso tudo escrito bem bonitinho, para que 2000 anos depois a gente possa se reunir em São Leopoldo e sair daqui com convicção que eu tenho isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui, qualquer forma que eu for olhar, é verídico, é verdade, e ele aponta para a vida eterna. Certo? Perguntas finais, para encerrar. Comentários, elaborações. Tem 2 pessoas. Obrigado, agora vocês vieram. Pode perguntar, tanto faz.
Sensacional. Eu acho muito legal isso também, né? Porque não foi tipo assim, faça aí que eu tô mandando. Não, vamos junto. Como é que tu entende? Eu entendo que eu entendo que o morcego é uma ave. Então tá, bota assim, morcego, tal, né? Mas não, eu quero que vocês entendam o que eu quero dizer pra vocês. E é um Deus inclusivo, que nem a Nadra falou. Eu tava conversando com um rapaz, então, que ele era ateu. Aí eu tava tentando resumir a história da Bíblia, tipo, até naquele slide que tu passou anteriormente, tava tentando resumir alguns pontos, assim. Aí tava falando da criação e tal. E aí ele me perguntou assim, tá, e os dinossauros? E naquele momento, tipo, eu me perdi totalmente, porque, tipo, eu pensei, os dinossauros, porque a Bíblia não fala mesmo. Mas através disso tudo a gente entende que a Bíblia tem um objetivo como uma literatura para apontar, né, tipo Jesus, salvação. Mas naquele momento eu não soube o que dizer para ele, sabe? Tipo assim, eu travei. Eu acho que é importante, tipo, a gente, sei lá, se tu puder dar alguns conselhos de, tipo assim, nessa era que a gente tá, é tudo informação. E às vezes a Bíblia fica desacreditada por faltarem algumas coisas, assim, que a ciência hoje já conseguiu comprovar, né? Mas não tem esse objetivo, tu entende o que eu quis dizer? Os dois, assim, tipo assim, naquele momento, tipo, hoje eu já sei mais ou menos o que falar, mas naquele momento eu não soube, tipo assim, e os dinossauros? Ah, entende? Tipo, Vou ler um texto em Coríntios. Comenta. Ele era continuar sendo vivo, verdadeiro, e falando para nós do presente, no atual, dando diretrizes como nós devemos nos comportar e viver segundo a palavra que ela nos ensina, falando Deus viva e verdadeira. E se não fosse real, ela já teria sido sepultada há muito tempo. E eu acho fantástico a realidade, a veracidade de Deus. Sempre falando para nós, nos ensinando o atual hoje, e nos dando um futuro. Isso é fantástico. Da veracidade e da grandeza que é a palavra de Deus. A Bíblia ela é aplicável. A gente pode falar, ela é um instrumento para ensino, para a vida e para a eternidade, principalmente. Vamos ler um texto. A gente consegue voltar o slide lá no início, bem no comecinho, na revelação geral. A escritura, a próxima. E aí, mais um. Revelação especial, isso, especial. Aí, 1 Coríntios 15, 3.
A gente leu no início ali. Quinze. 15:2. 1 Coríntios 15:2. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal, como vou-la preguei, como eu preguei a vocês. A menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Eu escrevi para vocês, eu comentei, compartilhei com vocês essa inspiração. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a ideia da Bíblia. Esse sempre vai ser o ponto e o cerne da Bíblia para qualquer abordagem que vai fazer sobre ela. Ah, mas e a Terra? A Bíblia fala que a Terra é redonda. E aí, qual é que é? Que nem a Nedra falou, a Bíblia é inclusiva. Deus ele se mostra e diz, tá, como que vocês entendem que a Terra é? Ah, a gente entende que ela, hoje aqui na nossa cultura, é uma abóbada. Então tá, bota aí. A abóbada, eu coloco meus pés sobre a abóbada da Terra, sobre o círculo da Terra. A Bíblia, Deus ele não se preocupa em dar uma aula de geografia ou de astronomia, como a gente falou antes. Mas ele se preocupa em se revelar. E como ele se revela, como a gente entende, conforme a cultura do momento, conforme as pessoas possam perceber, não com dificuldade, né, não com complicações, mas com uma revelação divina que possa apontar para o Messias que veio, perdoou, morreu e ressuscitou. E os textos difíceis, bom, daí a gente... Quer dar um comentário? Nos textos difíceis, a gente vai ter muitas coisas que a Bíblia não fala, e a gente vai ter aquela ideia que onde Deus fala, ele fala, onde ele se cala, eu me calo, e onde ele fala para fazer, eu faço, e onde ele fala para mim não fazer, eu não faço. E assim eu aplico. A gente tem muitas respostas e vertentes teológicas para a ideia dos dinossauros, por exemplo. Né? A gente tem a ideia ali do Zel de Deus, né? das eras. Quando Deus fala El. A gente tem a ideia que os dinossauros possam ser de outra era, né? Conforme a gente vai estudando teologia, aprofundando. A gente tem uma outra ideia que quando Deus ele cria, tem a criação, e Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, Deus, no princípio, Deus criou a terra, né? No segundo, a terra era vazia e sem forma. Daí a gente tem a ideia, a teologia, que do versículo 1 até o versículo 2 tem um vão, um gap, uma outra vertente, né? Que possa ser, talvez aqui nessa ideia possa ter acontecido algumas coisas que a gente não sabe que é os dinossauros. A gente tem outra vertente que vai falar que Jó, quando fala no final do livro de Jó sobre Bemute, era um crocodilo gigante, parece um dinossauro. Isso é um dinossauro. Então a gente vai estudando teologia e se aprofundando na Bíblia, nesse livro, diariamente junto com a igreja, nos estudos que a gente faz. A gente vai procurando ideias que a gente possa elaborar sobre esses assuntos que a gente tem como mais complicado. Mas, muitos desses assuntos, às vezes, compartilhado com pessoas que não entenderam que Jesus morreu, ressuscitou e salvou, são pérolas aos porcos. Né? Mas assim, faz assim que vai ser legal. A Bíblia fala sobre isso e é assim, ó. Mas se a pessoa ainda é cega, ainda não quer entender e vai à Bíblia encontrando e buscando contradições, às vezes a gente está jogando pérola aos porcos, certo? Então, quando vem alguém que quer me confrontar e me questionar assim, a gente vai às vezes fazer uma grande elaboração teológica, uma discussão sobre... Mas a pessoa no fim vai sair da conversa, vai procurar respostas daquilo e vai continuar. Porque como fala Romanos 1, 21, vou ler e depois vou passar para o Vitor. Romanos 1, 21. Vamos lá. Romanos 1, 21 diz assim, ó, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Ou seja, eu falei, eu expliquei, eu mostrei tudo isso aí, eu mostrei a revelação geral, especial, mas eles não querem entender. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Antes eles se fecharam e disseram, não é isso aqui.
obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Pérola dos porcos, às vezes, né? Como igreja, a gente tem essas ideias teológicas, é muito legal, a gente aprofunda, mas se uma pessoa ainda não entendeu que Jesus morreu, ressuscitou, isso transforma a vida dela, isso que a Bíblia quer dizer, isso aponta para a eternidade, aí não vale. Aí a gente está perdendo tempo. Queria fazer um comentário, William, a respeito da Trindade. Tá? Queria saber a tua opinião, porque na minha ótica, quando eu olho para a Escritura Sagrada, eu consigo reconhecer a figura do Pai, principalmente no Velho Testamento. Ele fala fisicamente, né, presencialmente com profetas e reis e a quem ele quis se revelar. No Novo Testamento nós temos a figura do Filho, né, que as pessoas falaram acerca do Filho, e depois que foi criada a igreja primitiva, e a gente tem a revelação do Espírito Santo, que inspirou aquelas pessoas a escreverem da forma como escreveram. Eu acho, eu respeito a opinião de muitos, mas existem crenças que não reconhecem a Trindade. Por exemplo, os testemunhas de Jeová, né? Se eu não me engano, eles não creem dessa forma. E a nossa igreja tem a nossa própria, tem a nossa visão, né, William? Eu queria só que tu comentasse sobre as três figuras, né, de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nas revelações. O que tu acha disso? O que tu compartilha? Qual é a tua opinião sobre isso? A gente tem as três figuras desde o Antigo Testamento. A gente tem algumas aparições do Senhor, do anjo, que é Jesus. A gente tem as manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento, também de forma evidente. E mais claro ainda, o Pai, no Antigo Testamento, que nem o Victor falou, claramente, o Filho em Jesus e o Espírito Santo. Eu acho muito legal a figura do Espírito Santo, né, que me chama a atenção, assim, que da terceira pessoa da Trindade, que no Antigo Testamento a gente, Deus no Antigo Testamento é o Pai. Os Evangelhos é Jesus. E o Espírito Santo, né? Eu acho legal esse Espírito Santo na complementação que João trabalha no capítulo 16, e fala assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus ele fala do Consolador que vem, né? O Espírito Santo agora habita em cada um. Agora a gente já não é naquele monte lá, né, no monte aqui, mas em espírito e em verdade. E ele deixa claro para mim que quando ele vem, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E é a elaboração fundamental que Deus revela de forma geral, de forma especial na Escritura, através de Jesus. E agora o Espírito Santo ele testifica essa mensagem, desde o Antigo Testamento, a mensagem da morte e ressurreição de Jesus, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E como igreja também, eu vejo quando Jesus ele dá a nossa missão, né, a grande comissão para a igreja, ele fala: ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por mais que às vezes a gente não tenha a palavra Trindade na Bíblia, Trindade, né? Ainda assim a gente consegue perceber a manifestação dessa Trindade, esse Deus trino e único ao mesmo tempo. Às vezes incompreensível para a nossa ideia humana, nosso raciocínio lógico humano. A gente tem uma inteligência então humilhada, né, que nem o Jonas Madureira escreve no livro dele, onde a razão se curva à sabedoria divina, a Deus, ao Espírito Santo. E eu acho que a manifestação está aí, desde a Bíblia toda, né? Deus, no Antigo Testamento, que a gente falou, em Jesus, e agora o trabalho do Espírito Santo hoje, que nos auxilia, conversando inclusive com amigos ateus da gente, que não creem. Ele convence, a gente estuda, a gente se prepara, mas ele convence do pecado, da justiça e do juízo. O trabalho é dele. Renato.
fala que o Espírito ele fica intercedendo pela gente. Então, ele está aqui e fala e leva a nossa oração. Ele transforma porque a gente não sabe orar da forma como convém. Então, eu acho ele muito pessoal nesse sentido. Tem a questão também de que a gente pode entristecê-lo, né, com as nossas atitudes, já que ele mora na gente. Então, é muito pessoal para mim. Alguém mais? Pode trazer a prova lá. Olha o Thiago lá. Fiz a brincadeira na hora errada. Né? Era para brincar e acabar. Não, só para... Eu achei bem legal isso que tu falou e o Vitor complementou ali, da revelação em toda a história, né? E a gente hoje, a gente não viu Jesus, a gente não vê anjos, a gente não tem essa revelação do Antigo Testamento que tiveram, mas a gente tem a Bíblia, né? E essa questão da Bíblia, ela ter esse poder assim que Deus ele colocou nela, né, nos nossos dias, e ser apta para entrar assim e dividir até a alma e o espírito, essa coisa toda, esse poder assim que a gente tem nela, eu acho que o valor que a gente dá a ela é pouco, comparando com culturas que não têm acesso a ela, e a gente tem livre acesso, né? A gente está aqui hoje falando sobre isso, ouvindo sobre isso, é uma graça de Deus. Eu vejo assim que a Bíblia ela é a revelação de Deus para a gente hoje, né? E isso é muito importante, é um valor imenso que a gente tem assim para agradecer a Deus, né? E eu vejo que a inspiração dela para a gente hoje, ela tem esse poder mesmo que tinha no Antigo Testamento, que teve lá com a inspiração, e o Espírito Santo continua agindo. Hoje, eu lendo ela, é muito mais do que um livro, né, o melhor livro do mundo. Não é o melhor, é a Bíblia, é a palavra de Deus. E ele precisa me levar a um relacionamento com Deus. Eu acho que essa é a grande sacada assim, da Bíblia. Eu leio ela para me relacionar com Deus. Não leio para conhecer mais ou para entender mais, para ter mais entendimento. Quando a gente entende assim que é o Pai falando comigo, né, isso se torna uma revelação que é especial e que, assim como Jesus falava, né, que Paulo falou que ele pode ser a rocha da salvação ou a pedra de tropeço, a Bíblia também hoje. Pessoas podem crer nela como a revelação do Pai ou eu não creio nela. E se torna uma pedra de tropeço também. Então, acho que só para fechar assim essa questão de que é a revelação. Né? Eu me relaciono com o Pai através dela. Perfeito. Alguém mais? A gente começou 20 horas e 5 minutos, a gente vai acabar 21h35. Ó. Deu 5 minutos certinho. Em Brasília, horário pontual, com britânicos que somos. Entenderam a Bíblia? Deu para entender, deu para pegar, ter uma convicção maior. Vamos ler a Bíblia hoje, ou amanhã também. Então, colocar na rotina diária. E vamos agradecer então pela Bíblia? Obrigado, Deus. Obrigado porque Tu te revelou a nós. Mesmo que a gente pudesse pensar, compreender, imaginar alguma coisa, ainda assim era suficiente. Tu te revelou através da Tua palavra e do Teu Filho. E Tu nos deixou isso. Tu deixou as Tuas Escrituras, os Teus direcionamentos. Tu enviou Jesus e Tu deixou tudo isso registrado para que a gente possa compartilhar, viver, aplicar, confiar em Ti e ter a eternidade. Agora não só mais uma sensação em nossos corações de desejo, mas uma convicção através da Tua palavra de que esse é o nosso destino. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor foi bom conosco. Obrigado porque o Senhor nos instrui, nos guia. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela igreja. Obrigado pela nossa comunidade de fé e pelos nossos irmãos. Fique com a gente nessa refeição, nesse momento de comunhão. Leva a gente em segurança para casa. Em nome de Jesus, amém.